pensamento que muitos têm sobre filmes bons é que só porque um filme é uma obra-prima 10/10 perfeito, significa que ele esteja 100% livre de pontos negativos em comparação a outros filmes 9, 8, de 10. Mas essas pessoas estão erradas, porque até os filmes perfeitos têm pontos negativos que dá pra analisar e impedem eles de agradar a todo mundo. Fala, rapaziada, tudo de boas? Quem fala é o Cine Liber. E no vídeo de hoje eu escolhi 10 filmes aleatórios que são considerados perfeitos por muita gente e vou encontrar pelo menos 3 pontos negativos em cada um. Então já chega de enrolação e bora logo pra esse vídeo. Acho que não há filme melhor pra começar esse vídeo do que O Poderoso Chefão, considerado por muita gente até mesmo o melhor filme de todos os tempos. Mas por incrível que pareça, até ele não se salva de pontos negativos. Porque uma coisa que também me incomodou no Poderoso Chefão desde que eu assisti pela primeira vez é que ele não é um filme feito pra todo mundo. Porque além de ser pra 14 anos, esse filme trata de temas universais e tem um gênero de drama criminal que pode não agradar a todos que querem, por exemplo, um filme de ação ou comédia. Porque se você quiser isso, eu acho que nem vale a pena assistir O Poderoso Chefão. Principalmente por ser um filme de ritmo lento de 2h50 de duração, que pode acabar cansando espectadores específicos que procuram um filme mais frenético. Além disso, esse filme tem um monte de personagens, e por mais que muitos deles tenham um desenvolvimento excelente, tem aqueles que dizem que alguns ficam em segundo plano para outros brilharem, tem outros que dizem que personagens femininas também são pouco aproveitadas, dando mais foco a personagens homens. Isso gera algumas críticas também. Outra coisa que gera críticas nesse filme é sobre como ele romantiza a máfia. Pois tem os que dizem que ele trata os mafiosos com tanta elegância e charme que parece que se esquecem das coisas horríveis que eles fazem de matar, vender coisas lícitas. Mas claro que pouquíssimos pontos negativos nessa obra não mudam o fato de que é um filme com personagens extremamente bem desenvolvidos, história complexa e profunda que prende do início ao fim, atuações históricas, direção excelente, trilha sonora incrível, que não muda o fato de que O Poderoso Chefão é um dos maiores filmes de todos os tempos, por mais que não seja meu favorito. Agora vamos falar de um filme que muitos até consideram a melhor animação já feita. Sim, uma animação e um dos melhores filmes já feitos, que é Toy Story 3, que inclusive já foi meu filme favorito também. Mas até quando ele era meu filme favorito eu via algumas coisas negativas nele. Tipo, que Toy Story 3 dá aquela impressão de que ele repete um pouquinho a fórmula dos outros filmes. Brinquedos se perdem, tem que voltar, estão presos num lugar, aprendem alguma coisa no final. Mas claro que isso é o básico do Toy Story. Se mudar demais a fórmula, também pode ficar muito longe do que era Toy Story. E também a forma de construção de alguns personagens pode ser um pouco divisiva, dependendo do público. Tipo o Buzz Lightyear falar espanhol e ter perdido sua personalidade, voltando a ser o patrulheiro do espaço. E também apagar personagens antigos e dar pouco foco a outros também é algo divisivo, que foi até mais no quarto e no quinto filme. E é claro que na parte que os personagens vão pro lixão, o filme fica dependendo um pouco de coincidências, de acontecimentos de sorte, tipo a salvação deles na fornalha, que foi um pouquinho de sorte, sinceramente, até o ato final em que os personagens ficam com a Bonnie e se despedem do Andy. Certos acontecimentos podem ser considerados coincidência demais pro roteiro. E ainda assim, é um filme excelente, que consegue acertar em tantos aspectos que fica até difícil perceber os pontos negativos. Já se perguntou qual é o melhor filme de todos os tempos? Pois é, no IMDb esse filme é um sonho de liberdade. Mas nem esse filme se salva de pontos negativos, porque até eu que eu vi esse filme pela primeira vez consegui encontrar defeitos. Esse filme cai na mesma do Poderoso Chefão. Por mais que as mais de 2 horas possam agradar quem gosta de uma história complexa, profunda, e que prende do começo ao fim, fica na sua memória, assim, Um Sonho de Liberdade não é um filme que vai agradar a todos, porque ele não foca em ação, não foca em comédia. Ele é um filme basicamente focado numa prisão, os prisioneiros, seu desenvolvimento, diálogos. Isso pode ser cansativo dependendo do telespectador. E sinceramente tem quem acha o filme sentimental demais e ao mesmo tempo os que não acham que ele se aprofunda tanto nos seus temas de esperança, amizade, a violência na prisão, que muitos acham que podia ter se aprofundado mais e muitos acham que ele se aprofunda até demais, tornando o filme muito sentimental. Eu tô na opção de que ele é sentimental até demais. E uma coisa que divide opiniões em relação ao Poderoso Chefão também é sobre personagens femininas. Diferente do Poderoso Chefão, que dá importância às personagens femininas, mas não um desenvolvimento tão grande, Um Sonho de Liberdade não tem quase nenhuma mulher. Sim, como na prisão só tem homens, não tem mulher nenhuma no filme, basicamente. O foco é 100% em personagens homens. E além disso, eu acho que o final do filme também não me agradou tanto. Por mais que feche a história em um único filme, com chave de ouro, eu acho que podia ter sido um pouco mais demorado o reencontro dos personagens principais. Um pouquinho de diálogo, sei lá, umas frases. Além disso, depois de tudo que eles passaram na prisão, o filme parece que ficou muito otimista no final também. Mas claro que eu entendo o IMDb que considera esse o melhor filme de todos. Ele é um filme muito bom, que tem personagens ótimos, ótimas atuações, uma ótima história, com um tema
problemas profundos absurdos. E eu acho que esse até podia ser o melhor filme já feito no quesito profundidade. Mas esses problemas aí que fazem com que eu até considere esse aqui o filme mais fácil de encontrar pontos negativos da lista, sinceramente. Batman, o Cavaleiro das Trevas é considerado por muitos o melhor filme de herói já feito. E até ele não é perfeito. Mas claro que os fanboys de filme de herói vão apreciar a ação, os personagens, a história, a profundidade, tudo. Mas dá pra encontrar pontos negativos até nesse filme. Tipo, esse filme cai na mesma do Poderoso Chefão e O Sonho de Liberdade. Por mais que dessa vez seja um filme de ação e aventura, ele também pode ser um pouco lento por causa das 2 horas de duração. Eu, por exemplo, se eu visse esse filme quando eu fosse criança, eu ia me incomodar com isso, que eu tinha uma ânsia de filmes de 2 horas. Quem quer, por exemplo, um filme de ação mais direto, mais frenético, como Homem-Aranha 2, por exemplo, eu acho que Batman Cavaleiro das Trevas pode ser um pouco cansativo em certos momentos. E também existe críticas sobre o Batman Coringa, tipo assim, que o filme fica alternando o protagonismo dos dois, e tem horas que o Coringa até parece ser mais protagonista que o Batman por causa da divisão do foco dos dois. E tem aquele negócio também, quem quer mais foco no Batman vai se desagradar com um pouco foco no Coringa, e quem quer mais foco no Coringa vai se desagradar com quem quer mais foco no Batman. Porque aquele negócio não dá pra agradar todo mundo, é impossível. E por falar no Coringa e no outro vilão do filme, o Harvey Dent, cara, tem algumas vezes que a inteligência do Coringa, os acontecimentos que ele prevê são quase sobrenaturais, porque tem horas que tudo acontece exatamente como ele quer que aconteça. Isso pode ser até o roteiro ajudando o personagem. E o Harvey Dent, sinceramente, até eu quando vi o filme pela primeira vez, achei a transformação dele para 2 caras muito rápida. E também a forma como ele morre, e o desfecho dele também, a transformação dele de pessoa boa pra pessoa má, eu também achei um pouquinho apressado. Mas claro que Batman Cavaleiro das Trevas ainda continua sendo um filme excelente. Por mais que até o desenvolvimento do Batman e o final do filme possam ser um pouco divisíveis pra mim também, mas vou calar a boca agora porque senão os fãs do Batman provavelmente vão me matar. Rock, um Lutador é outro filme que é muito amado, ganhou o Oscar de melhor filme na época, mas até hoje ele tem pontos negativos que dividem opiniões até hoje e dividiram mais ainda no lançamento. Até muitas pessoas que amam o filme concordam que a ideia principal de um azarão que recebe uma grande chance improvável é considerada previsível por muita gente, mas lógico que a ideia, por mais que seja genérica, foi muito bem executada, que faz até muitas pessoas nem se importarem com isso. Mas é claro que tem muita gente que gosta desse filme por causa da profundidade, dos personagens e situações humanas que o Rock vive, mas também vai ter as pessoas que, quando preferem um filme cheio de lutas, boxe, esporte, ação, pode desconsiderar esse filme até desse gênero e só falar que é um filme de drama, humano, com desenvolvimento de personagens e diálogos e tal. Quem quer um filme cheio de lutas e boxe pode até nem gostar tanto assim do filme e achar ele lento. Principalmente porque esse filme tem poucas cenas de luta, ele foca mais no sentimentalismo e nas situações do cotidiano do Rock. E também tem aqueles que consideram que o filme usa demais clichês para tornar a história mais profunda e bem desenvolvida, mas claro que a intenção não é o filme ser original, e sim ele ser bem construído de uma forma que você até esquece que ele é um pouco genérico em algumas situações. Então pra mim o primeiro filme do Rock cai na mesma do Poderoso Chefão, por mais que não seja o meu filme favorito, eu entendo quem ama ele e quem considera esse o melhor filme de todos, porque eu já vi gente que considera esse o melhor filme de todos os tempos, sim. Lista de Schindler é considerado outro dos maiores filmes de todos os tempos, o lado do Poderoso Chefão, mas até sua obra-prima pode desagradar público específico. Para não ficar repetitivo o argumento de que o filme pode desagradar quem gosta de um filme mais leve, com pouca violência, também não foca em guerra, drama, mais ação, comédia, porque esse filme não é de ação nem comédia, porque ele é baseado em fato real do Holocausto. Tipo, uma coisa que divide muitas opiniões do filme é sobre como ele foca no Schindler, que é o protagonista arrogante que se desenvolve para ajudar os judeus não por dinheiro, mas sim porque é o certo a se fazer. E o filme também alterna entre o sofrimento dos judeus. Tem gente que acha que o filme foca demais no desenvolvimento do Schindler do que no sofrimento dos judeus e nos horrores do Holocausto. E esse filme também é muito sentimental, porque ele usa trilha sonora, enquadramento de câmera e atos de personagens para criar seu desenvolvimento na trama emocional. Tem gente que considera isso manipulador para se emocionar ainda mais nesse filme de guerra, que já seria emocionante por causa dos horrores e fica ainda mais emocionante por causa da trilha sonora, dos enquadramentos, da direção e tal. E é claro, tem aqueles que consideram a menina de casaco vermelho uma forma forçada de fazer com que o Schindler se desenvolva para deixar de ser arrogante e egoísta e virar uma boa pessoa. E há aqueles que consideram esse clichê de protagonista que era chato ficar boa gente no final um pouco forçado também. Mas lembrando, esses pontos negativos são só opiniões de certas pessoas, não quer dizer que tudo isso é realmente real, mas claro que quando eu vi esse filme pela primeira vez achei um pouco cansativo, mas ao mesmo tempo bem emocionante até para aqueles que não gostam de filme de drama, vai reconhecer seu valor como um filme sentimental. Agora vamos falar do Rei Leão, outra animação que é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, mas até ele não está salvo de críticas. Tanto que na sinceridade, nem considero ele o melhor filme da Disney que nem muita gente.
Porque, assim, o roteiro desse filme é um pouco previsível e um pouco estranho também. Tipo assim, o protagonista perde o pai por causa de um assassinato do tio, foge e depois volta pra recuperar o reino. É muito parecido com peça de William Shakespeare. Por mais que esteja em domínio público, muitos consideram isso muito previsível. E também o roteiro do filme é um pouco apressado demais em alguns momentos. Tipo, algumas pessoas, inclusive eu, acham um pouco apressado a ideia do Simba ele ia se culpar pela morte do pai e fugir, aí depois ele parar de se culpar pela morte do pai, aí ele voltar pro reino pra derrotar o Scar. Muitos acham isso aí um pouco apressado. Tanto que o filme podia sim ser mais longo, como foi no live action, mas ele decidiu ser só 1 hora e 28 minutos mesmo. Mas tá vendo só, quando o filme é curto, reclamam. Quando o filme é longo, reclamam. Sempre acham um jeito de reclamar. Mas pra mim o desenvolvimento do Simba é bom, mas podia ser melhor sim. E além disso, tem quem acha que o Scar também é pouco aprofundado. O filme podia sim ter contado mais das motivações e da origem dele, que façam com que se convença de que ele é um personagem que pode estar certo dependendo do que ele está fazendo. Mas o filme opta por não se aprofundar tanto nele sim no Simba. Além de foco em alguns personagens secundários, podem dividir opiniões sim, já que o filme também não foca em tantos personagens, mas no Simba e um pouquinho no Scar. E na Nala também. Mas, sinceramente, eu até entendo quem considera esse o melhor filme da Disney, sim. Pois ele tem uma trilha sonora incrível, personagens muito bons, uma história pesada e uma qualidade de animação absurda pra época. Eu já vi que muita gente considera De Volta para o Futuro não apenas dos seus filmes favoritos, como também o melhor filme já feito no mundo. Eu queria dizer isso também, mas o filme também não se salva de defeitos. Claro que como um filme de viagem no tempo é normal ter uns furos, inconsistências, mas por mais que muitos digam que De Volta para o Futuro tem um roteiro perfeito, também tem aqueles acontecimentos lá que podem sim ser divididos, discutidos, e se dizer, dependendo da interpretação, se é furo no roteiro ou não. Além de que certos personagens, como a namorada do Marty McFly no início do filme, e também outros personagens na viagem no tempo, podem sim aparecer muito pouco desenvolvidos e tal, porque o foco é mais na química do Marty com o Dr. Brown. E também uma coisa que eu não sei se eu considero ou desconsidero, se é ponto positivo ou não, é sobre a relação do Marty com a mãe dele. Porque quando o Marty viaja no tempo, ele acaba tendo um romancezinho com a mãe dele quando era adolescente. Isso pode ser engraçado, mas ao mesmo tempo pode causar desconforto dependendo do espectador. Além de como é um filme antigão, tem efeitos visuais que podem sim estar um pouco datados, mostra assim um certo envelhecimento, mas não muda o fato de que De Volta para o Futuro é um clássico intocável. Homem-Aranha 2, considerado assim como Batman Cavaleiro das Trevas, como o melhor filme de herói de todos os tempos. Mas, sim, tem coisas pra reclamar desse filme sim. Na verdade, não pra reclamar, pra serem divididas. Tipo, no Homem-Aranha 2, temos a perca dos poderes do Peter, por causa do estado emocional dele. Mas, dentro do universo do filme, isso não tem nem explicação. Isso é mais como uma metáfora pro estado do Peter, de estresse e tal. Isso é debatido simplesmente por não ter explicação no universo do filme. É mais pra reforçar a profundidade mesmo. Outra coisa que divide até eu sobre o filme é a Mary Jane, que tem horas que ela toma decisões estranhas. A própria personalidade e os atos dela já dividem opiniões. Sem contar que tem horas que ela pressiona muito o Peter sem nem entender os conflitos que ele tá passando. E isso pode ser motivo de reclamação. Além disso, a redenção do Dr. Octopus no final do filme também divide opiniões, que tem gente que considera boa, profunda, por causa do diálogo do Peter, mas também tem aqueles que consideram que foi rápida demais pro personagem que ficou quase o filme todo sendo controlado pelos tentáculos do mal. E também tem críticas aos efeitos especiais do filme que são um pouco datados hoje em dia, mas não muda o fato de que Homem-Aranha 2 é um filme de herói muito importante, muito legal, muito emocionante e que vai agradar mesmo com aqueles que encontrem pontos negativos no filme. Tá bom, rapaziada. Eu sei que vocês estavam esperando esse momento, mas agora eu vou encontrar pontos negativos no Mágico de Oz, que é meu filme favorito. Eu sei que vocês queriam isso, mas só de raiva eu vou contra-argumentar tudo que eu falar de negativo dessa obra de arte. O Mágico de Oz é um filme antigão, ou seja, certos cenários, figurinos podem ser datados, efeitos especiais também, mas claro que pra época, além de ter sido absurdo, inovador e até mesmo impressionante, não vou mentir que eu até hoje admiro os visuais do filme, que são absurdos e é difícil até mesmo CGI copiar, que faz com que o Mágico de Oz, tanto pra época, tanto pra hoje em dia, não esteja datado e seja absurdamente lindo visualmente. Também tem aqueles que reclamam da aventura e da fantasia do filme, por ele ser um musical também, tem gente que não gosta de musicais, odeia com todas as forças, mas na sinceridade, se for pra julgar um filme de ação só porque ele é de ação, um filme de comédia só porque é comédia, então você é uma pessoa difícil de agradar, cara. Tipo assim, julgar um filme só porque não é um gênero que você gosta é sacanagem. Você tem que saber valorizar a obra com o que ela entrega, não com o que quer que você entregue as coisas específicas que você gosta. Tem que saber valorizar os aspectos que a obra entregam de bom. Além disso, os fanboys do livro do Mágico de Oz, que gostam da estrutura episódica dele,
podem sim se desagradar com o fato de que ele resume muita história, corta muitas aventuras, foca em outros personagens para serem ameaças principais, como a Bruxa Má do Oeste, mas, na sinceridade, se for para colocar tudo que o livro tem no filme, além de ser mais de 4 horas, cara, seria muito repetitivo e chato, porque a estrutura do livro funciona porque é um livro. Se for um filme, seria muito estranho. Além das limitações técnicas da época impedir que ratos se movimentem para carregar o leão, mostrar o Homem de Lato matando lobos, que isso seria até pesado para um filme infantil, o Mágico de Oz não é um filme 100% fiel ao livro, mas ele adapta do jeito certo para virar um filme que agrade todos, e não só os fãs do livro, e nem quem gosta de cinema. Ele agrada todo mundo. Todo mundo, entre aspas, porque, como eu disse, não dá pra agradar todo mundo. Também tem quem fale que o filme é ruim por causa dos bastidores, os problemas na produção, mas, cara, isso não muda o fato de que ainda é um filme muito bem feito, muito bem dirigido, com personagens incríveis, história incrível, tudo incrível nesse filme. Se os problemas de bastidores realmente atrapalhassem, o filme seria muito pior do que foi julgado na época e até hoje. Porque, parando pra pensar, só quem julga o Mágico de Oz pelos bastidores é criança, que não sabe nem o que fala. Então, com isso, eu digo que o Mágico de Oz é um filme perfeito, sem defeitos. Quem discorda de mim, brincadeiras à parte. Todos os filmes dessa lista têm os defensores e os haters. Então é isso, até mais. Game over.